Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Wagner Olmos e você está aqui no canal Remanescente. E hoje eu estou aqui para contar mais uma história de conversão. Nem sempre é história de conversão, porque às vezes as pessoas que eu estou trazendo aqui sempre estiveram aí dentro da religião, né? Mas Deus muito provavelmente acordou a muitos para uma realidade em que a gente se sente assim. Não, eu preciso ter um compromisso com o Senhor. Então, quando a gente fala de conversão, a gente não fala só de pessoa mundana, a gente também fala de pessoas que estão aí dentro de algum sistema, mas que acordam para uma realidade. Normalmente, o despertamento ele é bíblico, né? E Deus toca no coração da pessoa. E essa pessoa que eu vou trazer aqui hoje é uma pessoa muito querida que eu tenho assim como um irmão. Um dia eu quero procurar dar um abraço, beijar sem problema nenhum, porque a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Aprendi a amar essa pessoa e sinto falta ainda de estar um pouco mais conversando e gravando junto, mas é um irmão que eu tenho muito orgulho dele, me espelho muito nele, no trabalho que ele empenha, e sou muito contente por fazer um pouco de parte desse ministério também. Vou chamar aqui agora o meu xará, ele também se chama Wagner, mas é o Wagner Nunes. Tá entrando aqui agora aí, irmão Wagner. Amém, De, querido. de Wagner para Wagner, né? É isso aí. A diferença é que eu sou um pouquinho mais gordo, aí o meu é W. Olha aí. É Viu? verdade. É Ah, isso aí. irmão, tirando a brincadeira, eu tô muito contente por te receber aqui. Tu não poderia Amém. faltar nesse quadro aqui, pelo amor de Deus. Não Com poderia certeza. faltar. É uma pessoa que eu me espelho muito, completamente bíblico, dedicado, e eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouco da sua história, como foi o teu despertamento. Lógico que, como eu falei aqui no início, você é uma pessoa que praticamente se criou dentro da igreja também, né? E eu acredito Uhum. que toda a caminhada ela é válida até certo momento, até o momento que Deus realmente toca no interior, né, de cada um. E esse momento a pessoa realmente desperta para uma realidade um pouco diferente da que tinha. Enfim, hoje não é eu que vou falar, eu quero que você fale, se apresente, diga de onde você é, fale um pouco sobre o seu ministério, fale um pouco sobre a sua jornada, a sua caminhada cristã. Amém. Tudo que você falou de mim, a recíproca é a mesma. Foi uma bênção ter conhecido você. Eu lembro até hoje, foi do nada, né? Do nada, Foi. não. Nada do Nada é nada, né? nada, né? Não foi coincidência, foi Jesuscidência, né? A gente se É, conheceu no Facebook. Nem sei quem mandou convite, se foi você para mim ou eu para você, eu não sei. não sei. Aí no Facebook a gente se conheceu, começamos a falar alguma coisa lá acerca do dom de línguas, né? É. E dali em diante a gente começou a ter essa amizade à distância, né? E Deus nos conectou e hoje estamos aí com essa amizade maravilhosa aí, né? Unidos em espírito, porque Deus conhece a cada situação. Eu nunca me esqueço, sempre dou esse exemplo da igreja de Colossos. O apóstolo Paulo nunca viu a face daqueles irmãos. E ele, através das cartas, comungava com eles, né? Sim. Então, a internet é uma ferramenta maravilhosa para que possamos, né, trocar figurinhas, né, das verdades, e é um edificando o outro, exortando o outro. E hoje é um privilégio, né, poder estar gravando com você, com outros irmãos maravilhosos que o Espírito Santo nos conectou. E eu estou muito feliz de poder participar desse quadro aqui e poder contar um pouco, né, da minha história, como eu conheci Jesus, como eu caminhei até aqui. Uhum. É isso, né? Posso começar a falar? Claro, diz para os irmãos aí de onde é que você é, qual é a sua É, carga aí com a religião, desde quando, qual era a isso. sua vertente, enfim. Beleza. Eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro. Eu moro atualmente em Vista Alegre, bem próximo da Gisete, irmã Gisete. Ela É mora, se não mesmo? me engano, em Irajá, bem pertinho daqui, né? Sou casado desde 2006. Tenho um Opa, filho de outra 14 anos. coincidência. Olha aí. Eu Casou em também, 2006 desde também? 2006. Não me diga que seu filho tem 14 anos também. Não, não, ele tem 16. Opa, então tá bom. Eu ainda curti um pouquinho, você já foi direto. É, exatamente, Tá exatamente. bom. Então é isso, que é muito feliz, né, com a família que Deus me deu. E eu conheci a Jesus, eu vou contar como é que eu nasci de novo. Minha mãe nasceu de novo em 1984.
numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, pentecostal, né? E ali foi uma conversão, assim, maravilhosa. Eu lembro da minha mãe, eu era muito novo, mas eu tenho alguns flashes, né, da minha mãe fumando o tempo todo, era vários maços de cigarro por dia, não um, dois, não, vários, era um vício absurdo. E no dia que ela aceitou Jesus, ela imediatamente sentiu nojo do cigarro. Foi uma conversão assim, maravilhosa. E no início eu também tenho esses flashes, eu tinha entre 4 e 5 anos, mais ou menos, e eu via, ficava chateada, pô, para a igreja de novo, reclamava. Criança, né, bem criança, né? E quando foi num culto infantil, né, nessas igrejas, né, a gente sabe que tem vários tipos de culto, culto das senhoras, culto dos jovens, culto dos adolescentes, culto dos homens, culto de criança. E foi num culto infantil, eu lembro até hoje, Deus deixou esse flash na minha mente para eu nunca esquecer. A tia convidando as crianças que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu tinha entre 4 e 5 anos. Eu tenho esse flash até hoje. Minha mãe falou entre 4 e 5 anos. Eu estava prestes a completar 5 anos, então tinha 4. Uhum. E eu lembro até hoje, eu levo você no colo, vem, vem. Eu falei, não, eu vou andando. Eu lembro até hoje, e de forma bem simples, né, bem genuína, ali eu entreguei meu coração para Jesus. Eu não sei se a partir de que idade nós podemos ter a noção de escolher o certo e errado, mas na minha simplicidade, na minha inocência, eu ouvi Jesus, acreditei em Jesus e nasci de novo ali, bem novinho, né? Eu lembro da face da minha mãe, super feliz. E alguns dias depois, o Espírito também me deixou registrado um sonho que eu tive, bem pequenininho mesmo, criança, em que no céu tinham vários brinquedos, né? E eu contei para minha mãe, e o rosto dela ficou tão feliz. Ela contou até para as amigas dela, para as irmãs dela. Ela entendeu, né, daquela forma infantil, que Jesus me aceitou, né? E brincando comigo no céu. Então, ali eu nasci de novo, né? Ali, com certeza, eu tive a experiência do nascimento, né? Mesmo tão novo, e dali em diante, eu comecei a caminhada com Deus, com minha mãe. Confesso que eu não gostava muito, que ela participava de um grupo de senhoras e ela me obrigava a ir até para os ensaios, né, aquelas músicas, né? Enfim. Mas, aos poucos, eu fui caminhando com Deus e, com 7 anos de idade, eu entrei na área de música, né? A Assembleia de Deus tem muito isso, né? Na Uhum. verdade, excelentes músicos saem desse meio, né? Amigos que tocaram comigo desde a infância, hoje são músicos em quartéis, né? Outros até tocam profissionalmente, né? Dois maestros que regia, né, a orquestra que eu fazia parte, os conjuntos, né? Que era conjunto, estou entregando minha idade aqui, os conjuntos, né? Conjunto. Ah, eu também já fiz parte de muito conjunto. Olha aí, olha aí. E eles tocam para músicos profissionais, né? Nessa área gospel, né? Então, excelentes músicos saem desse meio. Então, eu, com 7 anos, eu entrei na minha aula de bateria com o meu professor, José Euclides, maravilhoso, um homem de Deus que já partiu, está com o Senhor. Eu tive algumas aulinhas com ele criança, e de lá para cá eu não tive mais aula. Eu simplesmente olhava os músicos excelentes que tocavam lá, os bateristas, e eu simplesmente pegava com muita facilidade, né? E eu batalhei muito para conseguir conquistar o espaço lá na igreja. Foi somente aos 18 anos que eu consegui entrar num congresso. Lá tinha um congresso anual de jovens, e ali não era qualquer pessoa que entrava. Tinha que ser muito talentoso, ainda tinha que entrar na fila, que era muita gente. E quando eu consegui esse espaço, para mim foi como se tivesse ganho na loteria, né? Uhum. Então, entrei nesse espaço aí maravilhoso, e ali eu servia a Deus. Era um prazer todo domingo ter que ensaiar, ter que tocar. Era um prazer maravilhoso. E nesse mesmo período, em 98, eu tinha 18 anos, eu ganhei na loteria 2 vezes.
participei, tive o privilégio de participar dessa equipe maravilhosa e conheci a minha esposa, né? Comecei a namorar com ela no final do congresso. No final, olha só, eu consegui ingressar no congresso, no final do congresso eu comecei a namorar com ela. Eu lembro até hoje, foi 4 de novembro de 1998, foi no meio de semana, acho que foi uma quarta-feira, né? O congresso terminou no domingo e na quarta-feira a gente começou a namorar, né? E desde então estamos até hoje juntos, né? Namorei Amém. com ela até 2006, casei, estou com ela firme, né? Obviamente não somos perfeitos, né? Nenhum casal é perfeito, mas uma coisa nós decidimos jamais tomarmos iniciativa de divorciar. Jamais. Com qualquer problema que possa ter, nós estamos dispostos a consertar, né? E Amém. abrindo parênteses aqui, eu fico muito triste, né? Vendo muitos casais se divorciando por motivos tão bobos. Às vezes até um motivo grave, mas que dá para reconciliar, Uhum. né? E, infelizmente, a gente vê muitos casais se separando e eu vou falar com todas as letras, é uma vergonha, é muito triste, envergonha o Sim. reino de Deus quando um casal que é servo de um Deus de amor, do Senhor Jesus, pregou que nós seremos conhecidos pelo amor, e aí nós vemos tantos casais se divorciando, isso entristece nosso coração. É um péssimo exemplo, né? Mas, Ainda mais que o casamento ele traz uma sombra e uma realidade profética muito grande, né, sobre Cristo e a igreja. sim, com certeza. E é uma coisa que até o mundo sabe quando vão fazer os votos, né? Aquilo que É, Deus uniu não separe o homem. mas Todo separa o mundo, homem. É isso ateu aí. ou cristão, todo mundo sabe disso, mas ninguém respeita. E, infelizmente, enquanto a É. gente vê isso no mundo e via isso muito no mundo, a gente ainda tá no mundo, né? Mas infelizmente isso ocorre e muito dentro do corpo da igreja, né? E as pessoas Uhum. estão num desrespeito a Deus enorme, casando-se e dando-se em casamento. É verdade. É verdade. E uma coisa que o pastor fala, né? Quem está cheio do Espírito, meu irmão, não vai se divorciar. É. Isso é a prova de que não está cheio do Espírito. É a prova de que não está meditando na palavra de Deus de noite. Porque a palavra de Deus em alta no nosso coração, na nossa mente, vai fazer com que nós tenhamos temor. Por mais que a gente tenha nossos problemas, nós jamais vamos pensar nisso e se divorciar, né? Enfim, a única exceção que a palavra de Deus ordena, permite um divórcio, é o adultério. É Uhum. a que outra carne entrou e maculou. Mas mesmo assim, se houver arrependimento, né, Deus espera arrependimento, o arrependimento da pessoa que traiu. Né, nós vemos isso, por exemplo, tendo como exemplo o próprio Senhor, Uhum. para as 10 tribos do norte, para o reino do norte. Em Jeremias Exatamente. 3, diz que ele deu carta de divórcio, mas antes dele dar carta de divórcio para as 10 tribos e espalhar por entre as nações, quantas e quantas vezes ele esperou o arrependimento? Ele usou o Exatamente. profeta Osés. Osés, olha só, você vai tomar uma prostituta, vai casar vai ter filhos com ela, teve 3 filhos, para você sentir o que eu sinto. Mas mesmo assim, as 10 tribos não se arrependeram. Então, Jesus falou em Mateus 19:9, né, que a única exceção para o divórcio é quando há, de fato, uma traição, um adultério. Mas mesmo assim, nós devemos buscar a reconciliação, né? Uhum. Então, não sei porque estamos falando sobre isso, né? Eu creio que Deus está Exato. conduzindo, né? Quem sabe alguém que esteja assistindo esse testemunho esteja com um casamento com dificuldade, se reconcilie, né? Eu vou até fazer um merchan aqui no meu canal, eu tenho alguns vídeos que eu gravei muito tempo atrás, bem no Sim, iniciozinho, muitos, falando muito acerca bons, do por divórcio. sinal. Vídeo que é excelente, assim, com instrução bíblica a respeito disso. Eu só queria deixar um adendo aqui, então, antes da gente sair desse assunto. Aham, Irmãos que estão assistindo, eu já tive muitas oportunidades de me divorciar. E uhum, uma questão que eu posso deixar para você em casa é o seguinte: até aonde você já foi pelo seu casamento? Até o quanto você já lutou? E essa é uma pergunta que eu fazia. Cara, será que eu uhum, já fiz de tudo? Ou ainda tem alguma coisa que eu possa fazer? uhum. Entende? E hoje eu Isso não me aí, arrependo, irmão. Não me arrependo, de jeito nenhum. Eu amo a minha isso aí. esposa. Amém.
E também a falta de ensino, né, meu irmão? É. Muito falta de ensino. Eu conheço pouquíssimos ministérios que ensinam contra o divórcio, né? Então, até pessoas falam, se você apanha, você tem que se divorciar, mas e a palavra de Deus que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Tudo suporta. Se a gente não está preparado para poder sofrer essas tribulações menores, como é que nós vamos suportar a grande tribulação, né? E a igreja perseguida hoje, que são presos, injustiçados, torturados, suportam. E uma mulher, por exemplo, não pode suportar um marido que não é cristão bater nela, enfim. Então, a gente precisa rever realmente nosso conceito de cristianismo, porque caminhar com Jesus, meu irmão, tem que negar a si mesmo, todos os Uhum. dias, tomar a sua cruz e suportar as aflições. Lembrei de um texto aqui agora, 1 Coríntios, só para finalizarmos essa parte aí, 1 Tranquilo. Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo estava se defendendo, né? Porque a igreja dos Coríntios estava sendo influenciada por falsos apóstolos. E ele se defendendo, ele fala aqui, ó, no verso. Deixa eu só verificar aqui, verso 6. Deixa eu verificar aqui. Estou na Bíblia e tal. Aqui, ó, a partir do verso 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês, coríntios, que não querem sofrer, são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes, né? Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Né? Até agora, passamos fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Olha só o detalhe: quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Olha só, tudo por amor a Cristo. Sim. Então, quando nós somos caluniados, nós abençoamos. Eu até gravei hoje, né, na hora do almoço, sobre o que é oferecer outra face. Até comentei com a minha esposa ontem, na hora do culto, ela perguntou para mim, o que é oferecer outra face? Eu expliquei para ela. É responder o contrário. Quando você é injuriado, você responde o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Então, se o teu cônjuge não está te suportando, te maltrata, faz o contrário. Se Você vai alguém te mudar. amaldiçoa, abençoa essa Isso. pessoa. Abençoa através do exemplo. Porque a única maneira de vencer o mal é com o bem. E não fazendo mal. Exato. Então, muitos casais estão se separando porque não suportam mais. Eu casei para ser feliz. Mas, na verdade, nós casamos para fazer o outro feliz. Uhum. Amém? Então, é isso. Porque o amor não busca seus próprios interesses. Então, quem está cheio do Espírito, quem está cheio da verdade, não vai se divorciar. E tem consequências, né? Então, é Verdade. isso. Então, voltando para o testemunho, então, eu participei, né, de forma, dessa equipe maravilhosa de excelentes músicos, e ali, né, eu fui caminhando com Deus. Só que em 2004, né, 6 anos, 5 anos e meio, porque eu saí um pouco antes do final do ano, 5 anos e meio depois, eu saí da igreja, né, daquela igreja, fui para um outro ministério, a Igreja Nova Vida, lá de Bom Sucesso. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio lá, também muito bom tocar lá. Né? E ali eu fiz a escola bíblica, a escola que faz parte sei que eu posso dizer assim, da espinha dorsal da igreja que eu faço parte, uma escola bíblica muito boa, né? Tem algumas coisinhas que hoje, né, com o entendimento da verdade, a gente, calma aí, mas nada grave, né? Aí eu fiz essa escola, me apaixonei pela escola e saí, abandonei o ministério lá da Assembleia de Deus, que eu fui desde pequeno, e fiquei 1 ano e meio lá. E depois, o pastor que era de lá, ele abriu essa igreja de hoje, que eu fui, da qual estou fazendo parte, que eu saí em 2016, em 2006, perdão, 1 ano e meio depois.
Entrei lá mais ou menos em agosto ou setembro. Em dezembro eu casei e tô lá até hoje, né? E é isso. Então, eu comecei de fato a buscar a Deus quando eu comecei a fazer essa escola, em Uhum. 2004. Eu comecei a ter um entendimento, né, da verdade. Aí me despertei ainda mais para poder buscar a palavra. Aí eu comecei a ser o crente beré. Comecei a me dedicar. Eu li a Bíblia inteira em 3 meses, só dentro do ônibus, pelo celular. É claro que eu li, não meditei como deveria meditar, mas li. Eu falei, vou tomar um desafio. Eu nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu vou ler a Bíblia toda, mais ou menos em 2018, mais ou menos. Eu li a Bíblia todinha, dentro do ônibus, nas viagens, no celular. E aí o Espírito começou a falar comigo quando eu comecei a gravar. Foi quando você me aconselhou a abrir o canal. Eu fazia gravações quase que diárias no WhatsApp, pela lista de transmissão, e todos os dias, né? Que nem um doido, né? Na rua, na hora do almoço, com papel na mão e gravando várias séries, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia assim, de forma linear, né? E Uhum. enquanto eu leio, o Espírito vai me acrescentando outros versos, ele vai me inspirando. Eu gosto muito de pregar assim, né? Infelizmente, no momento, estou sem tempo, mas eu já comecei a gravar o Evangelho de João no canal, né? Salmo Uhum. 119, enfim, algumas cartas já gravei, lendo todo ele e deixando o Espírito acrescentar outras partes. Gosto muito de fazer isso. E foi exercitando dessa forma que o Espírito começou a me inspirar. E nas gravações ao vivo, enquanto eu gravava, lendo, né, os livros, os capítulos, ele foi me revelando. Então, muitas das revelações que eu obtive hoje foi fazendo esse trabalho de gravação, porque ao mesmo tempo que eu lia, eu era edificado, o Espírito me mostrava na hora, ficava registrado e compartilhava com os irmãos, né? Foi, por exemplo, foi fazendo esse tipo de trabalho e eu, que era trinitariano roxo, que o Espírito me mostrou quando eu estava lendo um texto paralelo a um Salmo 119 que estava fazendo a gravação na rua, e quando eu li lá, 2 Coríntios 3, ora, o Senhor Jesus é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, meu irmão, foi uma bomba no meu interior. Falei, meu Deus, eu fiquei até emocionado na gravação. Uma pena que eu perdi essas gravações. Eu acho que tem até alguns irmãos das antigas que têm essas gravações, vou até procurar. Eu fiquei emocionado, falei, meu Deus. E dali em diante, eu comecei a questionar, mas, Senhor, aqueles textos que falam da Trindade, aqueles. E aí o Espírito foi me revelando aos poucos, né? E a Lídia é minha testemunha disso, a Lídia é uma irmã que congrega com o pastor Damásio, que também Uhum. fazia parte dessa igreja que eu faço parte hoje, né? E ela também no início ficou meio assim, mas Wagner, não sei o quê. Parecia que só a gente sabia disso, né? Uhum. Mas depois eu comecei a conhecer outros irmãos pela internet, outros pastores que também creem dessa forma. Falei, opa, não estou maluco. Mas é muito legal, porque através desse trabalho, Deus foi revelando verdades ao meu coração. E eu tinha uma participação muito ativa no ministério que eu faço parte hoje, né? Desde 2006 até o início da pandemia, em 2020, eu era assíduo lá, tocava praticamente todos os cultos, até cheguei a pregar nessa igreja de hoje que eu faço parte, mas já contei para o irmão, né, por causa dessas verdades que o Espírito foi me mostrando, e como eu, né, eu tinha esse chamado de ensinar, porque Uhum. no Facebook eu escrevo desde 2011, né, e escrevi algumas coisas que hoje eu não me arrependo, mas eu escrevo desde 2011. E eu tenho material para vários livros, se eu quiser fazer, né? Porque eu escrevia muito. Hoje eu parei um pouco por causa do trabalho, enfim. Até tenho lido menos. Eu tenho escutado mais, mas eu tenho lido menos por causa do trabalho. É muito cansativo, né? Uhum. E como eu me exponho muito na internet, né, porque Deus pediu para fazer isso, eu tenho convicção disso. Então, eu recebi essas revelações na cara e na coragem, escrevia, né? Gravava no WhatsApp, agora no canal, enfim. Então, tem algumas revelações que não batem com o ministério que eu faço parte hoje.
né? E, infelizmente, por causa dessas divergências, não muito sérias, né? As divergências lá, Trindade, que eles querem na Trindade, prosperidade, não aquela prosperidade que nós conhecemos, essa prosperidade aí maluca aí, mas tem um cunho de prosperidade, Sim. não que a prosperidade não seja bíblica, mas dizer que se nós formos fiéis, nós seremos ricos, isso é muito sério. Não vejo isso na palavra, né? Até porque os apóstolos de Jesus não foram ricos, o próprio Senhor Jesus não foi rico, né? Então, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, né, a condução do Espírito para o tempo do fim é nos conformar a perder tudo, né? Uhum. Enfim, então essas divergências, dízimo, né, são divergências não muito graves, entendeu? Mas a forma como eu me expressava, né, Sim. falando contra os falsos profetas, os falsos mestres, enfim, isso acabou de desgastar a forma como eu ensino que Deus não é só amor, mas é justiça, né? E castiga também, né? Então isso acabou que eu já fui chamado várias vezes para conversar, mas não deu. Eu não negocio a verdade, eu tenho convicção daquilo que eu estou ensinando, e se eu tiver errado, Deus me julgar no dia do juízo. Mas a palavra de Deus me mostra tudo isso e por causa dessas divergências aí eu, infelizmente, fui convidado a sair do ministério em 2020. Estou até hoje só esquentando cadeira, né? Mas eu continuo servindo lá porque eu sei do coração deles que eles são pessoas muito honestas, excelentes, amam a Deus, fazem um trabalho com forma, com uns brilhos nos olhos, né? Só não enxergar essas verdades que eu estou enxergando. Mas é o preço que a gente paga. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas Deus me encorajou. Vai lá, cara. Continua ensinando, né, essas verdades. E por causa disso, eu não faço parte mais, né, do Ministério de Louvor da igreja, né, e não prego mais, né, mas estou lá, né, esperando que Deus possa fazer, né, a sua obra, porque eu estou confiando nele, eu estou 100% entregue nas mãos do Senhor. Eu sei que ele é mais, essa frase está no meu coração, ele é mais interessado do que nós mesmos no cumprimento do nosso chamado. Com Da certeza. última vez que eu conversei com os pastores, eu falei com eles isso, eu não abro mão dessas verdades, tá? Então, se não for aqui, vai ser em outro lugar, mas eu estou descansando em Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer, que é ensinar, e estou usando essa ferramenta maravilhosa da internet, que por enquanto está a nosso favor, mas não deixo de congregar. Não deixo. Tem Uhum. momentos que eu fico um pouco triste, né, com determinadas mensagens, mas eu não deixo de congregar. Inclusive, atualmente, eu e minha esposa estamos fazendo parte de um grupo pequeno desse mesmo ministério, né, chamado de Conexão, né, para poder estar juntos, porque não dá, meu irmão, para poder caminhar sozinho, Sim. né? Olha só que interessante, né? Infelizmente, está tendo uma onda de muitos irmãos dizendo: sai do sistema, sai fora, né? Nós somos a igreja, não é um templo, né? Não precisa congregar. Olha só, meu irmão, eu nasci de novo num sistema. Exato. Eu conheço várias pessoas que nasceram de novo no sistema. Eu conheço pessoas que estão nessa minha igreja atual que nasceram de novo, tiveram encontro com Jesus na Igreja Universal. Claro que com coração próprio, sincero, quando eles começam a ler a Bíblia, eles vão sair de lá. Claro que vão sair. Ele saiu de lá, mas nasceu de novo lá. Você, eu não sei, você nasceu de novo na Adventista, não foi, irmão Wagner? Sim. Você nasceu de novo, foi batizado lá? Fui batizado lá. Então, não conheceu Jesus lá? E é uma Não, seita. conheci e digo, valeu muito, entendeu? Valeu muito. É isso aí. Aí eu sou radical. Para mim, é um espírito demoníaco disfarçado. Não congrega, não sai fora desses lugares. Serve em casa com a família, serve pela internet, assiste o culto pela internet, não precisa se envolver com ninguém, não precisa prestar conta para ninguém, né? Liderança, que liderança? Nosso pastor é Jesus, não tem essa de pastor. Tudo bem, né? Tem muita coisa errada, mas eu sempre falo essa analogia: não vamos jogar o bebê fora junto com a água suja, né? O bebê não Sim. tem nada a ver com a água suja. Então eu creio que mesmo com essas bagunças nas igrejas,
muitas pessoas nascem de novo. E mais para frente, com o coração próprio, Deus vai fazer igual fez conosco. Vai Exatamente. nos abrir entendimento, vai nos conectar com pessoas certas, mesmo que à distância, né? Eu louvo a Deus por ter conhecido você, irmão Ricardo, pastor Pedro, pastor Igor, pastor Damásio. Estou muito feliz. Então, se nós temos um coração próprio, Deus vai nos conectar com as pessoas certas e vai nos revelar a verdade. Com Agora, certeza. ser radical e sair, sai fora desse sistema aí, é tudo Babilônia. Meu irmão, desculpa, é voz do capeta, porque Deus, ele ama salvar pessoas. E esses Exatamente. trabalhos, por mais que tenham defeitos, tem o tal do apelo. Se a pessoa nascer Sim, de sim, novo sim. ali, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Mas, Em Apocalipse 18, né, fala que nos últimos dias, quando eu falo últimos dias, tá, tem as pessoas que possam perguntar, não, nós estamos nos últimos dias. uhum, Mas eu falo nos últimos dias finais mesmo, os 3 anos e meio da grande perseguição. Ali, uhum, quando cair a grande Babilônia, ali tem um trecho específico que diz, né? Então não se ouvirá mais a voz do noivo lá. uhum. Se naqueles momentos não se ouvirá a voz do noivo, é porque ainda se ouve, É isso aí. entende? É isso aí. Ainda se ouve a voz do noivo dentro das instituições. Tem Com erro? certeza. Tem. Em Tem. praticamente todas tem erro, Aham. né? Mas a condição é essa, Deus ele ainda usa, porque ainda tem pessoas sinceras lá. Existem É isso aí. pessoas lá dentro que estão sinceramente enganadas, eu digo em todas as religiões. Ah, Uhum. Wagner, qual é a placa, qual é a religião que salva a verdadeira? A religião Isso que aí. salve a verdadeira não tem placa, não Uhum. existe uma placa, né? Não É existe isso isso, aí. não, todas são Babilônia, vem para mim. Todo mundo diz isso, né? Todas, é É. uma lógica, né? Não, todas Aham. são erradas, a minha tá certa. É, Irmãos, para pensar exatamente. quantas religiões nós temos no mundo. É. Só que a promessa que Deus tem referente ao seu povo, ela é uma promessa universal, onde ele diz que vai É isso aí. recolher dos 4 cantos da terra os É isso aí. escolhidos. Então, o que Uhum. menos importa para Jesus é qual placa que é. É, Entende? Só que é exatamente. o seguinte, os Isso aí. seus estão lá. E na hora certa, irmão Wagner, vão ouvir a voz do noivo. Com certeza. Com certeza. Então, essa onda de não congregar é diabólico. Tá? É diabólico. Eu sinto muito se tem irmãos que pensam errado. O Deus conhece teu coração, irmão Wagner. Você não congrega, não é porque você não quer, é porque você não está encontrando ainda, né, um Não, local. Mas irmão, o teu faz tempo que a gente coração. não, faz tempo que a gente não fala, né? É, Eu tô indo numa igreja aqui, graças a Deus, irmão. aí, graças a Deus, nem Entende? sabia, viu? Assim, não tenho aquela frequência, mas Sim. vou. Talvez um domingo sim, um domingo não. Esse Uhum, domingo eu fui. Programação Dia dos Pais maravilhosa, uma mensagem maravilhosa, um culto maravilhoso. Já encontrei erros lá? É lógico. Lógico que já sim. encontrei. Uhum. Só que a minha felicidade é estar com a minha esposa e meu filho lá. E isso para mim é importante. Olha só que interessante, né? Deus falou comigo, até gravei acho que foi um vídeo, eu escrevi, não lembro. Deus falou comigo claramente. Quando nós deixamos de congregar, com quem que os nossos filhos vão se relacionar? Nossos filhos pequenos, né, que estão crescendo agora, ainda mais nessa fase adolescente. Vai ter comunhão com as pessoas que moram aqui no condomínio, que moram, né, na escola, na igreja. Mesmo que tenha erros, ele vai ter aquele ambiente de que, pelo menos, eles vão falar de Jesus e vão Exatamente. estar juntos naquele ambiente, vão respeitar a Jesus. Embora nós sabemos que tem muito pecado no meio das igrejas, tem as falhas, mas ele vai estar num ambiente de pessoas que professam a Jesus. Isso Sim, conta, isso conta. conta. Isso não vai segurá-los, mas vai contar. Né? Eu quero meus filhos envolvidos com as pessoas da igreja, por mais que estejam fracas na fé, mas pelo Uhum. menos, né, creem em Jesus, estão num ambiente que, Sim, no alguns momento, né, princípios sim, são cultivados, né? exatamente, de repente, num congresso, num culto específico, o Espírito Santo pode se manifestar ali. E ele, Exatamente. ali, naquele ambiente, por mais que nunca tenha sentido nada de Deus, mas ali ele pode sentir naquele determinado culto e aquele culto mudar a vida dele para sempre, num Uhum. ambiente de ajuntamento. Então, se você que está assistindo aí não congrega, não quer congregar ou está sendo influenciado negativamente por pessoas que dizem que não precisa congregar,
não caia nessa cilada de Satanás. Congregue. Nós precisamos estar unidos com outros irmãos, juntos com outros irmãos. Mesmo que pensemos diferentes em alguns pontos da palavra, mas vamos estar juntos, vamos passear juntos, vamos ter contatos. Se a gente precisar de pedir oração, né? Enfim, fazer uma visita, ajudar, ter oportunidade de ofertar na vida de alguém, né? Eu fico vendo na palavra de Exatamente. Deus o tempo todo ajuntamento. Como é que nós vamos impor as mãos à distância? É Né? verdade. É um dos rudimentos básicos da doutrina de Cristo, imposição de mãos. Uhum. Impor as mãos aqui no celular, não, imposição de mãos é estar juntos, impor as mãos. Né? Eu estou lembrando de uma passagem aqui, não vos embriagueis com vinho, e a dissolução, Efésios 5, né? Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando a Deus de coração, um ajuntamento. Né? Uhum. É no ministério que Deus estabelece a hierarquia. Né? Os bispos, os presbíteros, os 5 dons ministeriais. Né? E nós precisamos prestar contas, sim. Nós não podemos apacentar a nós mesmos. Ninguém se apacenta a si mesmo. Nós precisamos de uma liderança. Né? Verdade. Por mais que nós não concordemos com algumas doutrinas, nós precisamos estar debaixo de uma liderança. Né? Então, essas Verdade. coisas de Satanás, aos pouquinhos, ele está influenciando muitas pessoas. E esse texto aqui, todo mundo conhece, né? De Hebreus, capítulo 10, ele fala, e não vos deixeis de congregar, né? Verso 25. Eu vou ler até um pouco antes, rapidinho, eu Uhum. vou ler aqui, falando acerca de perseverança. Olha só. Portanto, irmãos, nos versículos anteriores, já está falando acerca de nós tomarmos cuidado, né, para que não caiamos da graça. Enfim, é um contexto de Hebreus. Né? E quando ele Uhum. chega aqui no verso 19, portanto, irmãos, temos plena confiança, estou lendo Hebreus 10, na nova versão internacional. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Né? Nunca podemos esquecer, na antiga aliança, Deus amava estar no meio do povo. Uhum. As 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo e Deus estava ali no meio do seu povo. Né? Aí Exatamente. continua, temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero, plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros num ambiente de ajuntamento, esse é o Sim. contexto. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí ele continua, né, nesse mesmo contexto. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros nesse ambiente de ajuntamento. Olha o detalhe, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, estamos vivendo num período muito próximo da volta de Jesus. Então, o que Satanás Sim. quer? Fazer com que a gente não se reúna mais. Cada um na sua casa, usando a internet. A internet tem o seu valor. Mas não existe ministério pela internet. Não existe. Exatamente. Deus falou isso comigo claramente esses dias. Não existe ministério pela internet. Então, nós não temos nenhuma autoridade, nenhuma autorização por Deus de denunciar determinadas pessoas em si, amaldiçoar ou fazer isso ou aquilo. Não, não. E por quê? Porque isso aqui é no ambiente de ajuntamento. Tem aquele texto de Mateus, capítulo 18, quando o irmão pecar contra você, vá com ele em secreto, fala com ele. Se ele não te ouvir, leva consigo 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, leva o caso à igreja. Então, essa denúncia é num ajuntamento, é num ambiente de ajuntamento e não pela Exatamente. internet.
Não existe ministério. A internet a gente usa para compartilhar a palavra. Agora, não existe eu fazer uma igreja. Vamos Não, abrir uma a igreja internet aqui, é mais uma Wagner. ferramenta de É uma pregação, ferramenta para vai compartilhar. alcançar pessoas, mas aí o que que tu faz? Você usa, alcança a pessoa, pega a pessoa e leva para alguma congregação. Essa é a Isso ideia. aí. Ou que a Você pessoa pensou escute a mensagem e viva isso, porque se ela nisso? entendeu a mensagem, ela entende a importância da congregação, ela entende a Aham, importância que ela vai ter. Porque como é que tu vai sim, gerar fruto sem contato, sem comunhão? sim. Não tem Não como tem tu gerar como. fruto sem comunhão. Não tem como. Não Que tem fruto como. que tu vai gerar, entende? É Sabe? isso aí. Então, eu não Não tem consigo como. sentir, né? Eu não consigo sentir o que a pessoa realmente está sentindo. Uma conversa feita pela internet não é a mesma coisa que uma conversa feita ao vivo, né? Tu não É vai verdade. sentir o que a pessoa tá. É verdade. Eu vou repetir de novo. A imposição de mãos. É. Né? Através da imposição de mãos, pessoas até nascem de novo. Através da imposição de mãos, ministérios são estabelecidos, ordenações são estabelecidas. Através da imposição de mãos, pessoas são curadas. E por aí vai. Né? Doutrina básica de Cristo, imposição de mãos. Ou seja, a pessoa tem que estar pessoalmente para poder sentir o toque. Entendeu? Uhum. Então, eu estou lembrando de uma passagem aqui, acho que é 1 Coríntios 11, que o apóstolo Paulo ele fala: quando vos reunis, cada um traga um salmo, um hino. Quando vos reunis, ou seja, era algo normal. Sim, Eles congregavam em casas, sim, mas também congregavam em ambientes maiores. sim. Porque nos ambientes das casas não tinha todo o funcionamento do ministério. Por exemplo, a mulher, ela não pode ensinar num ambiente geral. A Bíblia proíbe, o apóstolo Paulo proíbe isso. Claramente, eu proíbo que a mulher ensine e exerça cargos de liderança na igreja. Por quê? Ele explica. Porque foi formado primeiro o homem, depois a mulher. Enfim, ele cita a Sim. lei que é a Torá. Mas nas casas ela pode falar. Então, são ambientes diferentes. No ambiente geral, tem os dons ministeriais, tem os presbíteros, né? Tem os bispos, né? Enfim, tem toda aquela hierarquia. Mas nas casas, né? Por exemplo, estou lembrando de Priscila e Áquila. Priscila, com seu marido Áquila, ensinou Apolo, né? Ou seja, ela não ensinou nos ajuntamentos gerais, mas ensinou na casa, provavelmente na casa dela. Então, são lugares distintos que Deus quer os dois. Ele não quer só os templos, né? Mas ele quer também reuniões nas casas. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Pedro, do pastor Igor, eles entenderam isso. Estão Uhum. se reunindo nas igrejas e estão também fazendo trabalhos nas casas. Isso é louvável. É isso que Deus quer. E, obviamente, fazendo esse trabalho, Satanás vai perturbar a nossa vida. Vai usar pessoas que a gente gosta para poder nos perturbar. Enfim, então, resumo da ópera, né? Nós precisamos nos reunir como igreja, por mais que essas igrejas não sejam perfeitas. E jamais, eu nunca mais vou falar isso na minha vida. Nunca mais, eu me arrependo profundamente. Por mais que seja uma igreja que esteja ensinando coisas absurdas, tipo a Universal, Eliane Soares, pessoas nascem de novo ali. Nascem. Uhum. Aí o coração dela em buscar a Deus vai fazer com que ela seja livre daqueles enganos. Mas pessoas nascem de novo. Judas Iscariotes, Jesus sabia desde o início que Judas o trairia. E Judas curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Judas fez coisas maravilhosas. Mas, no final das contas, Satanás entrou nele e ele permitiu isso. Infelizmente, ele se suicidou, Uhum. né? Ele foi condenado eternamente. Mas pessoas nascem de novo, até mesmo nesses ministérios. Então, nunca vou dizer isso para alguém. Não congregue. Sai dessa igreja. Nunca vou falar isso. Nunca. Nunca vai para aquela igreja. Nunca vou falar isso, meu irmão. Nunca mais Não, falo a isso. pessoa Nunca mais. pode procurar uma igreja saudável, isso sim. Olha, eu vou Sim, procurar uma igreja saudável, entende? sim. Mas ficar sem congregar, eu acho que Não dá. Não dá. é um perigo. Não dá. É um É. perigo. Eu tenho uma irmã que estava muito chateada com os ensinos, né, das igrejas, e ela estava sem congregar.
Eu falei para ela o tempo todo, não deixa, procura uma igreja, não deixe de congregar. E ela, por incrível que pareça, achou uma igreja tradicional, uma igreja batista Uhum. tradicional. E ela falou, Wagner, a palavra não é muito boa, mas hoje, mesmo ela não concordando com muitas coisas que são ditas lá, ela está feliz. Por quê? Porque ela está reunida com outras irmãs, participa de Exatamente. cantina, faz comida, né? Participa de evangelismo nas ruas, né? Olha só, ela está feliz. Wagner, na hora da mensagem, é muito difícil, mas eu estou feliz porque eu estou tendo contato com outras pessoas. Eu estou Uhum. andando com outras irmãs, estou tendo oportunidade de semear na vida de outras pessoas, de orar. Então, é isso. Congregar. Eu tenho certeza que no tempo certo, no momento certo, Deus vai fazer com que essas pessoas que têm um coração próprio se reúnam e um ministério vai acontecer. Eu creio que Exatamente. Deus vai fazer com que as duas testemunhas estejam prontas para a última semana. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que suportar sim, queridos, As porque diferenças. as diferenças. Por exemplo, desde novo, eu era pré-tribulacionista roxo, eu já ensinava pela internet o pré-tribulacionismo. Eu era trinitariano roxo, e nem por causa disso Deus deixou de me usar, mas por ter um coração próprio, ter buscado a Deus, Deus me fez enxergar a verdade, né? Então, é isso. Eu acho que esse testemunho serviu mais para poder despertar, né, a gente para poder estar juntos com outros irmãos, ter prazer em estar unidos com outros irmãos. Isso é muito Não. importante. E não devemos abandonar outros irmãos, queridos. Amém, amém. Mas eu Não quero, eu devemos. quero, quero aproveitar aqui um pouquinho para conversar contigo sobre esse tempo, exatamente esse tempo aí de 2020 para cá, né? Sim. Porque para você que está em casa aí pensando, eu recebi uma mensagem, irmão Wagner, Aham. foi, acho que faz umas 2 semanas, de uma irmã, lá no meu Instagram, que eu comecei a fazer umas enquetes, umas perguntas lá, e a irmã perguntou: mas como que eu vou servir estando dentro da minha casa, tendo que cuidar de um filho pequeno? Eu não consigo. Hum. E as pessoas gastam muito tempo na internet. O telefone só assim, ó, só rola para cima, né? As publicações. É verdade, Entende? verdade. A Aham. gente usa muito mal o nosso tempo. Por que eu tô falando Sim. isso? Porque não existe desculpa. Você pode pregar para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu vizinho, né? Anunciar a Uhum. mensagem de Deus para eles. Você pode estar ouvindo uma mensagem aqui, ouviu a mensagem do irmão Wagner, eu concordo, uma mensagem verdadeira, é uma palavra que serviu para mim, vai servir para outra pessoa. O Uhum. botãozinho de compartilhar, pum, compartilha a mensagem. Ah, eu não sei pregar, mas o irmão Wagner sabe. Compartilha a mensagem do irmão Wagner que pode alcançar outra Uhum. pessoa, né? Aham. Agora, para compartilhar fake news, para compartilhar política, para compartilhar Verdade. piadinha, a gente é Exatamente. rápido, né? Eu tô me colocando no Exatamente. meio porque eu agi muito tempo assim, entende? Uhum. Só que tem uma hora que muda, né? Uma Sim. chave muda, porque a palavra diz, né, que a boca fala aquilo que o nosso coração tá cheio. E tu É quer, verdade. vamos falar sério, quer conhecer uma pessoa hoje? Vai nas redes sociais da pessoa, né? Tem uns que não são muito ativos. Tem uns que não são Uhum. muito ativos, mas tem muita gente que é ativo. E aí você Aham. vê ali aquela pessoa lutando por um time de futebol, lutando por uma igreja, né? Lutando por política, por candidato A, candidato B, entende? As pessoas estão ali cada vez mais se envolvendo com as coisas do mundo. Enquanto nós temos aqui uma ferramenta na mão, né? Nós temos a palavra, isso ninguém pode hoje dizer que não tem, porque você tem na sua casa a Bíblia. Sim. E você pode compartilhar uma mensagem. Aí vamos voltar lá. Eu não tenho nenhum dom. E aí, por isso que eu estou chamando agora a atenção pelo que o irmão Wagner fazia. Ele compartilhava áudios do WhatsApp individualmente para as pessoas. Irmão Wagner, eu não me Uhum. lembro quando que eu te conheci, não lembro. Eu Uhum. lembro que eu recebi um áudio teu. Uhum. Não sei como, sinceramente, não sei como. Eu Uhum. recebi um áudio teu. E aquele áudio eu escutei assim, eu fiquei com vergonha de mim. De mim eu fiquei com vergonha, entendeu? Uhum. Eu disse assim, rapaz, que conhecimento, que entendimento. Daí eu perguntei para ti, tá, irmão, qual
qual é o canal que você divulga? Você disse, não, eu não tenho canal no YouTube, eu faço isso manualmente, prego no Facebook. Eu fiquei pensando assim, cara, não existe desculpa. E eu com um canal aberto lá e com 5 mil inscritos parado, né, praticamente. Eu já tinha voltado a gravar, mas fazia, o quê, uns 5 meses. Então, assim, irmãos, não tem muita desculpa. Eu incentivei o irmão a abrir o canal. O irmão abriu o canal, tá gravando as mensagens. Tá rolando aqui embaixo, aqui na tela, você tá vendo? O canal do irmão Wagner Nunes, exatamente Wagner Nunes. Digita lá. Tem um cantor Wagner Nunes que aparece, mas você passa ele, que não é ele. Não é ele. Não é ele. Do canal aí. Você vai ver que agora vai aparecer direto também o irmão Wagner Nunes. Olha as mensagens. Irmãos, medita nas mensagens. Já vou avisar para você, tá? Talvez não vai ter uma qualidade muito boa de imagem, porque o irmão Wagner, ele grava onde dá, na hora que dá, dentro do escritório. Sabe, irmãos? Ele não se preocupa muito com isso, ele se preocupa com a mensagem. Se você for focado na mensagem, você vai receber uma mensagem. Uma mensagem que verdadeiramente edifica e faz você meditar na palavra. Então, você é uma inspiração para mim, irmão Wagner, porque às vezes eu busco, a gente está aqui tentando buscar uma qualidade e tal, e as pessoas estão precisando de mais mensagem, entende? Para tocar e tal. E hoje já faz mais de um ano, né, que tá com o canal, gravando. Graças a Deus, surgiu o convite para gravar com a gente no podcast. O irmão, quando dá, ele tá por lá também, gravando com a gente. E eu sou muito contente, muito grato pela tua vida. Eu quero que tu saiba disso. Aprendo muito contigo. Os irmãos que estão assistindo aprendem contigo. Quem não conhece vai conhecer e vai aprender muito contigo. E é isso daí, irmão. E aquele lema que a gente tem, né? Vamos avançando. É isso aí. Seguindo para o alvo, é isso aí. Seguindo para o alvo. Com certeza. E, é isso aí. Irmão, quer falar mais alguma coisa? Alguma consideração final aqui pra gente? A consideração final é que nós possamos buscar a Deus como nunca buscamos. Aquilo que você falou, não tem desculpa. E a gente é muito acomodado, né? Quando Jesus falou em Mateus 26 para os seus discípulos que a carne é fraca, ali não está falando de pecado. E para pecar, a carne é forte, né? Ali está falando a carne é fraca num contexto de oração. Então, a nossa carne é indisposta para as coisas de Deus. Ela não quer orar. Ela não quer ler a Bíblia, ela não quer gastar seu tempo com as coisas do reino. Ela quer que o nosso tempo seja investido com cursos e mais cursos, para poder ganhar mais, cada vez mais. Nada de errado fazer isso, contanto que seja uma direção específica para a sua vida, porque lá na frente você pode ser luz, né? Não estou condenando quem estuda muito, não é isso. Mas onde está o nosso tesouro? Será que nós estamos percebendo os tempos que estamos vivendo? A volta de Jesus está muito próxima. E ele quer usar muitos dos seus filhos, os filhos de Deus, para poder despertar. E é um privilégio, porque o que vale é a eternidade, é o reino de Deus que virá. Então, que possamos nos despertar para o reino de Deus que está muito próximo de acontecer. O reino que é tanto falado na Bíblia, a gente acha que quando fala de reino é só para hoje, né, no mundo espiritual. Mas a palavra fala muito, muito mais do reino milenar. Quando nós lemos na Bíblia reino de Deus, associa para o milênio. Vai dar certo todas as vezes. Até quando Jesus falar, o reino no momento está dentro do seu coração. Não está aqui nem acolá, mas dentro de você. Claro, porque nós estamos experimentando, como diz o escritor aos Hebreus, os poderes do mundo vindouro. Então, quando nascemos de novo, é um poder do mundo vindouro. Quando nós somos curados, é um poder do mundo vindouro. Quando somos usados nos dons, poderes do mundo vindouro. Quando somos perdoados, poderes do mundo vindouro. Então, por quê? Nós estamos apenas experimentando das primícias, mas a realidade está para chegar. E Deus tem despertado muitos outros irmãos, através do ministério do pastor Pedro, do pastor Igor, a aspirarmos por esse reino. Quantas vezes nós ouvimos falar do reino de Deus, mas não associamos ao milênio? Infelizmente, muitos nem creem no milênio, né, literal. Exatamente. Mas Jesus, antes de ser assunto aos céus,
em Atos, capítulo 1, nós vamos lá. Jesus ficou com seus discípulos por 40 dias, falando coisas concernentes ao reino. Tanto que eu tenho certeza que Jesus falou do reino milenar, obviamente, falando para eles experimentarem desses poderes no mundo vindouro, e eles falaram logo na sequência: Senhor, até quando tu vais restaurar o reino a Israel? Olha aí. Ou seja, falando acerca com os discípulos por 40 dias do reino de Deus, e os discípulos perguntaram na sequência: quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus falou: não compete vocês saberem o dia, né, o tempo que o Pai determinou por sua, né, vontade, mas vocês receberão poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus ficou 40 dias, imagina, 40 dias com seus discípulos falando acerca do reino. E, de fato, quando nós nos despertamos para o reino milenar, nós vamos enxergar na palavra que ela fala muito, muito acerca do reino milenar, né? Então, nós precisamos conhecer os tempos que estamos vivendo. Os dias Uhum. são maus. Nós estamos vendo coisas acontecendo que não acontecia. Atualmente, aconteceu um terremoto aqui em São Paulo. Eu não lembro de ter acontecido um terremoto bem próximo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? E coisas estão acontecendo na África, não sei se o irmão soube, né? A terra está se abrindo na África, determinada parte da África. Enfim, coisas estranhas estão acontecendo, ou seja, a terra está clamando. Uhum. Jesus nos deixou isso. Vocês vão ouvir de terremotos em vários lugares, pestes, guerras e rumores de guerra. Isso sempre aconteceu, mas não na escala que está acontecendo atualmente. Ruas de sangue aconteceram. Então, os sinais estão aí. Só que a igreja, infelizmente, boa parte dela, ela está muito concentrada nas coisas desta vida, Verdade. mas não estão percebendo essas coisas. Então, Deus está convocando seus soldados, né? Ele está alistando esses soldados para a batalha do fim. Então, nós precisamos estar preparados para ouvir o som correto da trombeta, para nos preparar. Então, é aquele texto, só para finalizar, aquele texto de 1 Coríntios 7, ele sempre esteve em alta no meu coração, né? Vou lê-lo aqui, só para finalizarmos, 1 Coríntios 7. Olha só como o apóstolo Paulo foi profético. A partir do verso 26. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Nós precisamos compreender que ele está sendo profético aqui para o tempo do fim. Aí ele continua: mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na carne. Eu gostaria de poupá-los disso. Por quê? À medida que vai chegando o tempo do fim, vai chegar no ápice desse momento de preparação para a última semana, e nós temos que estar ligados. Os jovens, nossos jovens, têm que estar ligados. Opa, a última semana está muito próxima de chegar. Então, se eu casar, não peco. Mas se eu não me casar, eu vou ter mais tempo para dedicar para as coisas do Senhor. E eu não vou ter tribulações na carne. Por quê? Diante da perseguição, da grande tribulação, eu posso ver minha família sendo torturada na minha frente, né? Meu filho sendo morto por causa da perseguição. Se eu não for a parte da igreja que vai fugir para o deserto. Então, eu consigo enxergar esse texto aqui de forma muito profética. Aí, no verso 29, ele fala: o que quero dizer, ou seja, eu quero que vocês entendam, é que o tempo se aproxima, ou seja, o tempo da volta de Jesus está cada vez mais próximo. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se não possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. É ter como se não tivesse. Uhum. Então, se nós estivermos caminhando com o Senhor Jesus, que é o Espírito de profecia,
tivermos essa sensibilidade de compreendermos os tempos que estamos vivendo, nós vamos continuar vivendo a nossa vida, né? Estudando, trabalhando, enfim. Mas é ter como se não tivesse. É estudar como se não estudasse. É trabalhar como se não trabalhasse. Porque se nós colocarmos o nosso coração nas coisas desta vida, aí nós não vamos estar prontos para a última semana. Né? Jesus falou, aqueles que amarem a sua vida vão perder. Mas Uhum. os que perderem a sua vida por amor a mim vão ganhá-la para a eternidade. Por quê? De acordo com o tempo do fim, nós temos que estar prontos para perder tudo, inclusive a própria vida. Por isso que a teologia da prosperidade é uma teologia diabólica que não prepara a igreja, porque ela Sim. ensina que você vai ter muita grana, muito dinheiro, vai ser milionário, se você tiver fé, você vai ser rico. Mas a palavra de Deus, o espírito de profecia para a volta de Jesus, ela está nos preparando e nos conformando não a ter, mas a perder. A perder. Porque só vai poder usar a marca da besta, né, se comprar ou vender. Então é isso. Então esse é o conselho que eu dou para os irmãos. Esse é a parte final aqui, né, considerações finais, que nós possamos estar atentos para o tempo do fim. Nós Atentos para o tempo que possamos, estamos vivendo, né? os tempos que estamos vivendo, é isso aí. É não abandonar nada. Não entendam errado a mensagem. Não abandone nada. Planeja. Quer planejar uma viagem com a família? Planeja. Né? Quer estudar, trabalhar? Beleza. Mas fique atento, porque é ter como se não tivesse. Que vai chegar uma hora que Deus vai convocar. E aí, você quer fazer parte do grito da meia-noite que vai despertar as 10 virgens? Você quer ser esses 2 candeeiros acesos? Né? Então, você vai ter que dedicar, vai ter que dispor tempo com a verdade. Então, vai abrir mão, vai ter que abrir mão. Eu nem contei esse meu testemunho, né? Desde 2011, eu queria estudar para poder ganhar bem. E Deus foi colocando no meu coração. Dedique esse tempo. Só trabalha e dedica o tempo que sobrar. Ao invés de você estudar, se dedica à minha palavra, ensina. E eu não me arrependo. Mano. Eu não me arrependo. Né? E Uhum. Deus, por sua graça maravilhosa, me fez, né, ser promovido 3 vezes no meu trabalho. Né? Enfim, hoje eu estou ganhando o que eu não ganharia. Eu acho que eu não ganharia se eu tivesse estudado para valer naquela época. Ou seja, Deus me fez crescer numa pet shop. Numa Uhum. pet shop. Me fez crescer. E eu ganho um salário que muitos que estudaram bastante não ganham. Né? Então, claro, trabalho muito, né? Mas isso faz parte. Né? Eu creio que Deus Sim. está conduzindo a nossa vida. Então, é isso que nós temos que fazer, estar disposto. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim e dirige a minha vida, Senhor. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que abrir mão? Ah, se fizer essa oração, se prepara, que Deus vai te desafiar. E aí, se você Amém. se entregar aos planos e propósitos de Deus, Ele vai conduzindo a sua vida e você vai ser um instrumento de bênção para muitas pessoas. E você vai receber a verdadeira recompensa que é na eternidade, que é no reino milenar, né? Então é isso, é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de sermos valentes pela verdade e sermos machos mesmo, né? Para seguir a Jesus não é fácil. Então, Não, não é fácil. vai ser perseguido, vai ser desafiado. E aí, vai abrir mão de muitas coisas pelo reino? Eu acho que vale a pena, né, meu irmão Wagner? Eu acho que vale a pena. Dedicar tempo para as coisas de Deus é um tempo que você estará cultivando, semeando para toda a eternidade. Então é isso. Então, tempo gasto com Deus, com as coisas de Deus, não é tempo jogado fora. A nossa carne acha que é, mas não é. Deus está só fazendo com que estejamos colocando tesouros lá, guardando tesouros no céu, juntando tesouros no céu, para no dia do juízo, se nós perseverarmos até o fim, né, claro, aí sim nós vamos colher esses tesouros e vamos desfrutar por toda a eternidade. Vale muito a pena. Os discípulos, né, deixaram tudo para seguir a Jesus. Né? Pedro falou, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E o que Jesus falou? Eu vou falar para vocês deixaram tudo, mas vocês vão ganhar tudo muito mais, não só nesta vida, mas também na por vir.
Ele está falando em cerca de pessoas, ele contexto é pessoas, não é dinheiro, não é ser rico, não é isso. Mas vocês vão ganhar pessoas para essa vida e ainda vão ganhar também pessoas para a eternidade. Esse é o contexto. Então, o negócio de Deus são pessoas. Então, quando nós abrimos mão para poder seguir a Jesus, então nós vamos estar ganhando muitas pessoas para Ele. Né? E como Daniel escreveu, Daniel capítulo 12, os que muitos conduzirem à justiça brilharão como estrelas e eternamente. Né? Em Lucas 16, o Senhor falou, usai as riquezas deste mundo iníquo para granjear amigos, para que estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, o negócio de Deus são pessoas. Então, quanto mais nós nos dedicamos para o reino, mais nós edificamos vida e mais nós estamos juntando tesouros para colher na eternidade. Então, vale muito a pena, meu irmão. Não se esqueçam, congregar, estar juntos, tocar em pessoas. Nós precisamos disso. Amém, irmão. Amém. Nossa, te agradeço demais. Acredito que as pessoas em casa puderam aí sentir a mensagem. Com Amém. certeza sabemos que vai tocar no coração de alguém que precisa estar ouvindo isso hoje e que Amém. está ouvindo essa mensagem hoje. Irmão, se você ainda não se inscreveu, tá passando aqui embaixo, ó, canal Wagner Nunes e canal Remanescente. Se inscreve aí nos canais, tá? Para que Deus possa te abençoar, você possa receber outras mensagens, né? Que com certeza vai te abençoar. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar um link do canal do irmão Wagner para que você possa diretamente já clicar ali e já cair no canal dele assistindo os vídeos. E eu tenho certeza que vai servir muito para o teu crescimento aí espiritual também. Irmão Wagner, Amém. te agradeço aí Obrigado. novamente. Foi Amém. uma bênção. E a gente volta aí. Logo, logo a gente já está gravando outros vídeos, né? Com certeza, com certeza. Amém, irmãos. Fiquem Obrigado. todos na paz de Deus e até mais. Tchau, Até tchau. mais.